Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Saúde, um espaço criado com carinho pela Rádio Master e pela Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Sabinópolis, para conversarmos sobre temas que tocam o corpo, a mente e também o coração. Estamos vivendo o Abril Azul, com olhos e ouvidos voltados para o transtorno do espectro autista. E hoje temos a honra de receber uma convidada que é sinônimo de força, inteligência e sensibilidade. Ela está a poucos passos da formatura em medicina e carrega em sua trajetória uma história de descobertas, desafios e superações. Carol, muito obrigado por estar conosco hoje para compartilhar um pouco da sua vivência e o seu olhar, que hoje é tanto pessoal quanto técnico, sobre o autismo e tudo que envolve essa jornada de autoconhecimento. Seja bem-vinda ao Papo Saúde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e é um prazer falar sobre esse assunto também, que é tão importante, não só nesse mês, mas no ano todo e sempre. Com certeza é muito importante, né, Carol? Falar sobre esse tema é forte, né? Bom, começando, você poderia contar pra gente, Carol, como foi o processo de descoberta do seu autismo? Em que momento da sua vida ou da sua trajetória acadêmica isso começou a fazer sentido pra você? Então, tiveram 2 pontos na minha vida que me voltaram para o autismo. O primeiro foi durante o ensino médio, em que eu tive que fazer uma iniciação científica. E quando eu fui escolher o tema, eu escolhi o autismo. E eu escolhi por um motivo pessoal, mas naquela época eu não estava pensando em mim. Eu estava pensando no meu pai, que apresentava muitos sintomas e eu tinha certeza que ele tinha o diagnóstico. Só que meu pai tinha um problema, que em casa de ferreiro, espeto é de pau, ele tinha muito medo de médico. Então o diagnóstico dele não foi possível. Olhando em retrocesso, né, em retrospecto, agora eu prestes a formar, eu tenho cada dia mais certeza do diagnóstico dele. Mas a gente não pode fazer, né? Meu pai já faleceu. E aí, naquela época, eu comecei a estudar mais sobre o autismo. Mas eu não pensei em mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, e aí eu tive mais contato ainda com pessoas autistas, sobre como falar sobre o autismo e sobre todas as variações dentro do autismo, eu comecei a pensar em mim. Eu tive um diagnóstico tardio, foi no último ano meu diagnóstico, né? Isso. E eu tive vários outros diagnósticos antes. Antes de fechar o diagnóstico de autismo, desde criança, assim, e depois foi fechando os diagnósticos a partir dos meus 18 anos, ali mais ou menos, eu já tinha diagnóstico fechado de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo, de fobia social. Nossa, cara, que isso? E de toque. Na verdade, isso tudo era uma coisa só. Que até mesmo para nós médicos, assim, é uma coisa muito nova pensar no autismo, né? Entendi. O autismo como espectro mesmo mais ampliado veio no DSM, que é o que classifica as doenças de saúde mental, né? Em 2013. Então, é uma coisa muito recente pensar que autismo não é só o de nível de suporte mais alto, que existem outros tipos ali dentro, né? Então, nenhum médico tinha olhado para todos os diagnósticos e pensado assim, será que isso tudo não era uma coisa só? Uma única coisa, né? E aí veio da psicóloga e eu estava em acompanhamento com a psicóloga de pensar. E eu mesma comecei a pensar, gente, será que não era só meu pai? Porque, assim, meu pai tinha, como é que eu posso falar? Clínica mais exacerbada, assim, tinha sintomas mais exacerbados. E aí também agora, estudando, eu aprendi que é porque mulheres têm menos mesmo. Mulheres e meninas apresentam autismo às vezes mais discreto. Entendi. Então, assim, o meu veio junto, estudando na faculdade. Às vezes eu li uma coisa, atendi um paciente e falava assim, gente, mas eu sou assim também. Não é todo mundo assim, não. Isso aí não era normal, não. Aí eu fiquei, gente, olha, tinha muita coisa que pra mim era normal, que era de todo mundo. Não era de todo mundo. Não era de todo mundo. Né? Então veio caminhando junto com a minha faculdade e quase que o diagnóstico foi fechado junto com o final da faculdade, né? Mas aí foi caminhando assim, foi bem entremeado. Gente, Carol. Que surpreendente. Então quer dizer que você, já no ensino médio, você percebia alguma coisa no seu pai, se interessou, né, meio ali por causa dele. No caminho da sua existência acadêmica mais avançada, você foi se percebendo autista. Sim.
E acontecia muito de ler, tipo assim, pra uma prova, atendia um paciente e pensava assim, gente, Olha parece só. eu. Parece comigo. Que coisa, né? Bem. Fiquei agora impressionado. Muito interessante Mas por essa incrível que história. pareça, é mais normal, principalmente em mulheres, esse Sim. tipo de coisa de ir percebendo com o tempo. Porque mulheres têm uma coisa que chama masking. Quer dizer, autistas têm masking. Sim. Que é a tentativa de mascarar os sintomas, principalmente autistas de nível de suporte mais baixo. Certo. Então você vai aprendendo o que é normal na sociedade e você meio que imita Entendi. pra fazer igual. Só que meninas são ensinadas desde criança a fazer isso, não só meninas autistas. Tá, entendi. A se comportar no lugar, que você tem que ser mais daquele jeito. Entendi. Meninos não são tão ensinados. Ficam mais abertos, né? Uma sociedade aí, né, patriarcal, mais machista. As meninas já aprendem desde de pequena. Então, assim, uma menina que é mais quietinha, uma menina que só quer brincar com um amigo, que não sei o que, é normal, porque outras meninas também são ensinadas que aquilo de ser daquele jeito. Entendi. Então ninguém presta tanta atenção do que um menino que gosta de brincar só com um amigo, porque menino geralmente tem ali uma turma que gosta de sair pra fazer festa. Carol, impressionante que são as dores, né, as feridas da nossa sociedade, que é muito difícil da gente, inclusive a gente precisa também no Papo Saúde às vezes conversar sobre isso. A nossa sociedade, ela tá de uma forma tão engessada nisso aí, é que aí, não, beleza, é uma menina que tá se comportando como uma menina, né? E não é assim, né? Ou pelo menos não deveria ser assim. E aí a gente tem a dificuldade de entender o espectro autista, às vezes do ponto de vista de uma menina, de uma mulher, ou igual no seu caso, né? Você tá falando que as meninas, elas têm esse masking, mas por uma questão, não é porque é involuntário, porque eu quero esconder, é porque existe um direcionamento para isso, né? Existe. Isso é complicado. E assim, existe para meninas no geral e para meninas autistas. Tanto que o diagnóstico em mulheres é muito mais difícil do que o diagnóstico em homens, porque a gente aprende desde cedo que é o normal ali, que a gente tem que seguir. Entendi. E aí você copia o coleguinha e vai seguindo. Replicando aquele comportamento. Bom, Carol, quais sinais ou experiências te fizeram buscar esse diagnóstico? Foi algo que veio de dentro, você já falou sobre isso, né? Você teve ali uma percepção e tal. Alguém ali do seu convívio te ajudou nessa descoberta? Então, eu até tive essa conversa com a minha psicóloga, que eu descobri que as pessoas da família já achavam alguma coisa, eles só não falavam comigo. Meu Deus. Mas era... Na minha família tem outros casos também. E já com diagnóstico, mas são todos mais novos que eu. E tinha, assim, da família perceber uma coisa. Eu sempre fui mais quietinha, assim. Chegava nos lugares, eu gosto muito de ler. Então, assim, eu levava meu livro, sentava no canto. No seu cantinho ia ler. Só que ao mesmo tempo na minha família não tinha outras crianças, porque meus primos são mais velhos. Então, assim, ficava aquele negócio, será que ela tá mais... Diferente ou só não tem ninguém, assim? Outro traço da sociedade. Não, é da idade dela, não tem ninguém ali, deixa ela quietinha. Então, assim, mas existia mas não era falado comigo. Sim. Agora, que eu comecei a perceber, que foi isso de eu olhar, além de eu já ter todos os outros diagnósticos, assim, eu comecei a ter sintomas ansiosos, muito ansiosos, que agora eu sei que era associado ao autismo, com 4, 5 anos. Então, assim, eu tinha crises de pânico com 4, 5 anos. Não é normal. Uma criança sem motivo aparente. Era pânico. Só pânico mesmo, assim. Aquele visceral, né? Aquele pânico. Eu sentia. E, assim, com uns 6, 7 anos, eu lembro de, assim, chorar pra minha mãe e falar, me leva no psicólogo, porque eu acho que eu não penso igual meus amiguinhos. Que isso. Então, assim, hoje em dia eu também estou em fase de diagnóstico de altas habilidades, né? Que eles até acham que é um motivo de eu ter conseguido mascarar por mais tempo, que eu fui aprendendo. Mas eu lembro de ter essa sensação desde sempre, que talvez eu não pensava igual todo mundo, que minha cabeça não estava funcionando igual todo mundo. E assim, com o tempo eu fui ignorando essa sensação, só que... Você replicou o comportamento.
E aí eu tentava, não, deve ser que eu tô achando que eu sou muito diferente, mas não é assim, não. É complicado. A gente vai tentando adequar a sociedade, né? É sempre assim. Então, pra mim, eu comecei a ignorar. Só que aí dentro da faculdade, quando eu via paciente, às vezes com alguma coisa assim, eu falava, gente, mas parece comigo, eu faço uma coisa assim. Ou eu li alguma coisa e aí eu falava, gente, olha, talvez o meu sintoma não é tão exacerbado, mas eu faço isso num grau menor. Compreendo. Então eu fui percebendo pequenas coisas ali no dia a dia, às vezes de rigidez cognitiva, quando mudava alguma coisa na minha programação que eu me sentia muito mal o resto do dia. Eu tinha essas crises, às vezes, que seriam como se fosse uma crise de ansiedade, né? Mas que era tipo de hiperestimulação, assim, e eu não sabia o que estava acontecendo. Entendi. Eu ficava muito sobrecarregada, assim. Eu amo conversar com as pessoas. Eu gosto muito de falar. E eu sempre me descrevia assim, eu falava assim, eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas que tem problema em falar com as pessoas. Tipo assim, o contato inicial. E aí Entendi. eu percebi que era um déficit de socialização que eu tinha, assim. Eu gostava de falar, mas eu ficava com medo do que eu podia falar. Eu não entendia como começar uma... Compreendo. Uma interação com outro ser humano, né? Assim. Tipo assim, tanto que pra falar com meus amigos, pra falar com os outros que eu já sei como é que eu posso interagir, era super tranquilo. Meu problema tava ali em começar a interação. Entendi. Então, eu comecei a ver que talvez isso não vinha só da minha timidez. Essa dificuldade de começar uma conversa. E aí eu fui pegando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e falei, gente, colocando faz uma sentido. caixinha, Tá fazendo muito sentido isso aqui. Impressionante como que novamente, né, a gente tem ali uma sociedade que coloca a gente numa filinha, né, fala assim, vou todo mundo fazer a mesma coisa, gente, é aqui, ó, segue o líder, né, como diz assim. E aí você vai imitando ali, e ao mesmo tempo, assim, a sociedade, além de fazer isso que eu penso, é que assim, apesar da carinha, né, de parece criança, já tem alguma idade, né? Estou caminhando ali para os 30. Então, detalhes. Então, quando eu era criança, não existia essa conversa. Entendi. Era mais um fardo, assim, as pessoas viam aquilo de um jeito, então, assim, até a minha própria família, de pensar assim, não, isso é normal, não vou levar no psicólogo. Psicólogo? É complicado isso, né? É complicado essa questão do... Não, a gente não vai levar, não. É normal. É normal, tá tudo bem com ela, né? Tá tudo certo, bem. Ela só é mais ansiosa, ela só é mais quietinha. É difícil isso, né? Então, assim, a desconstrução que a gente tá vendo agora é que tem que ser mais debatido em torno da saúde mental. Correto. Geral. Que tá tudo bem você levar seu filho não é? no psicólogo. Sim. Porque minha mãe mesmo, ela tinha muita resistência. Ela falava, não precisa disso. Eu acho que durante um tempo a figura do profissional psicólogo, ela foi atrelada a pessoas com transtornos complexos, né? Que aquele negócio assim vira assim, não, fulano, sei lá, vai colocar minha filha, meu filho numa camisa de força, vai para um manicômio, alguma coisa assim. Então as pessoas, elas, novamente a nossa sociedade com horror a essas coisas que foram construídas ao longo de décadas, quando nós chegamos já estava estabelecido desse jeito, então vamos seguir aqui, né? Então aí fica esse negócio. Alguns profissionais hoje, principalmente na área da saúde, eles continuam sendo deixados de lado simplesmente, isso é que eu percebo, tá? Simplesmente porque foi falado que era assim. Sim, não, dentro da própria medicina, assim, quando a gente olha principalmente às vezes para médicos mais antigos, sim, a psiquiatria e a psicologia, ela ainda é muito demonizada mesmo, assim, sim. É uma coisa, meu Deus, é coisa de doido. Então, assim, a que a gente chama, né, dentro da medicina, assim, a luta antimanicomial, que é de tentar tirar isso ali do psiquiatra e da psicoterapia, é uma coisa muito importante a ser feita. Eu imagino a batalha dessa galerinha, né? Porque não, é um negócio que a gente vê hoje e essa questão que a gente tem esse desenvolvimento da conscientização nossa, né? Olha só, a gente precisa conscientizar ali. A síndrome de Down não é isso que você está falando. O autismo não é isso que você está pensando aí dentro da sua casa. Vamos trazer, vamos lá na praça, vai ter um profissional, vai estar falando sobre. E toda vez que a gente levanta esse assunto, aqui na rádio ou mesmo nas redes sociais, as pessoas, mas será que precisa? Tem sempre isso, né? E assusta. As pessoas, elas não estão preparadas para esse debate. Né? Impressionante. Bom, vamos lá.
Receber esse diagnóstico fez você olhar de forma diferente para a sua história? O que mudou na sua forma de se perceber como ali, né, como pessoa e como estudante de medicina? Nossa, com certeza mudou muita coisa. O processo me fez olhar muito para trás e entender, igual eu tava falando. Eu comecei a ter crises como se fosse de ansiedade muito cedo. Entendi. E aí, assim, primeiro eu me entendi como uma pessoa ansiosa. O meu começo do tratamento. Eu sou uma é só pessoa... ansiedade, pronto, vamos, né? E aí eu comecei a entender, por exemplo, que eu era uma pessoa ansiosa internamente, assim. Entendi. Porque não era um momento em que eu estava mais ansiosa, por exemplo. E agora eu olho para trás e eu falo assim, tudo bem, eu sou uma pessoa ansiosa, mas o motivo dessa ansiedade, né, porque as comorbidades, elas são muito comuns dentro do autismo. Se eu não me engano, a porcentagem ali esses dias, assim, até pelo menos 30%, eu acho, de autistas vão ter outras comorbidades, sendo ela uma das mais comuns, o transtorno de ansiedade. Entendi. Dentro. Então, assim, olhando para trás, eu falo, gente, algumas coisas que eu fazia, que eu tinha comportamento, não era só porque eu gostava daquilo. Eu sempre brinco que minha mãe, quando eu era criança, ela comprou um saco de botão de 10 quilos. De uma loja, tipo assim, de confecção que sobrava, e misturava tudo. E a minha alegria do final de semana era separar os botões por padrão e por cor. E minha mãe me dava aquilo aí e falei assim, não era um castigo, eu amava separar as coisas assim por potinhos. Eu gosto muito, até hoje eu amo separar as coisas por cor. Então assim, eu olho pra trás e falo assim, talvez era já um sintoma. Não era normal uma criança de 6 anos querer ficar sentada separando. Sei lá, uma criança de 6 anos quer jogar pedra, quer não sei o quê, mas não. E eu queria separar as coisas por cor. Eu ia brincar de pole, eu nunca perdi nenhuma pole. Eu fui perder pole, eu tenho todos guardados até hoje, que eu era, assim, aficionada. E aí eu fui perder como adulta, porque quando eu era criança, eu tinha um caderninho, eu tinha escrito a lista de cada item, porque eu tinha que conferir antes e depois de brincar. Genial, cara. Assim, eu simplesmente tirava da caixinha e fazia tudo bem, esse tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui. Brincava o dia inteiro. Na hora de guardar, eu checava tudo de novo. Então, assim, olhando pra trás, eu fico, gente, faz um sentido. Faz total sentido, né? Algumas comidas que eu não consigo comer por causa de textura, que eu tenho... Assim, e é num nível que se eu morder... Por exemplo, cogumelo. Eu sou doida pra conseguir comer cogumelo, mas ele tem que estar... Aquele champignon da pizza e tal. Ele precisa estar picado muito pequeno, porque se eu sentir ele, eu não consigo continuar a comer. Tipo assim, perco a fome. É que desculpa quem gosta, mas é ruim. A minha esposa adora. Minha mãe também. Ela bota em tudo, eu tenho que tirar de tudo. É igual uva passa no Natal. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas assim, é num nível que se eu morder... Te faz mal mesmo. Eu não consigo acabar de comer. Tipo assim, se tiver a primeira garfada, eu vou falar assim, eu não vou almoçar. É o famoso incha na boca, né? Não consigo almoçar. Eu preciso devolver minha comida, assim. E aí, olhando pra trás, eu falava assim, eu tinha ali algumas coisinhas que ninguém percebia. Entendi. E principalmente por eu vir numa casa que meu pai tinha muito sintoma. Então, várias coisas já eram adaptadas ao meu pai. Entendi. Então, eu nem fazia. Entendi. Porque... Tipo assim, meu pai é assim, ninguém fala nada. Então então, por exemplo, meu pai, ele tinha muita coisa com pontualidade, chegar a passar mal, tudo mais, assim, ele ficava fora. Pesado, então, era forte. Então, assim, pra mim, eu tinha que ser pontual por causa do meu pai. Eu não percebia que eu também passava mal com isso. Questão de pontualidade. Então, assim, aí quando eu fui morar sozinha pra fazer faculdade, eu via que aquilo me incomodava muito também, assim. No nível, meu Deus do céu, quando alguém tá, tipo assim, não é porque a pessoa atrasou ou porque ela tá fazendo uma coisa, por exemplo. Ela simplesmente tá indo no tempo dela. Sim. Começa a me dar um desespero, não consigo respirar. E eu comecei a perceber que não era só por causa do meu pai. Não era. Era por minha causa também. A filha de peixinho tá normal, ela é assim. E aí, mesmo, assim, lá em casa era assim, por causa do meu pai era assim. Não tinha essa... E foi tudo tratado de forma naturalmente, né? Como se fosse normal. Então, assim... Que doido, hein? É uma jornada, assim. Muito bom, muito bom. E às vezes a gente tem... Às vezes a gente fica... de novo, a gente volta nesse aí da repetição, né? A gente replicar o comportamento. Às vezes você olhava para o seu pai, claro, você vai se comparar. Aí em algum momento você pensava assim, não, né? Eu sou filho dele, então é normal que seja assim. Por mais que lá no ensino médio você estivesse pensando, meu pai tem autismo. E chegar num momento que você virar e falar assim, hoje, né, que Deus o tenha,
você tem lá, você fechou o seu diagnóstico, né? Você falou que ainda falta fechar mais alguma coisa, mas você já tem ali, né, tudo definido. Não, de autismo tá fechado. Já tá fechado. Então você fechou o diagnóstico de autismo ali. E quando você para e pensa, né? Você volta lá atrás, o tempo todo você está se revisitando, né? Então, eu fico aqui pensando comigo, como seria hoje você conversando com seu pai, se entendendo autista? Nossa, com certeza, assim. Ele tinha muito contato com outros autistas. Sim. Na verdade, ele que me apresentou o termo. Então, pensando bem, talvez ele tinha uma desconfiança dele mesmo. Só que, assim, se meu pai tivesse vivo, ele ia estar com 72 anos. Então, certo. assim, na época que ele nasceu aí, que não sabia nem o que era, né? Assim, mas eu tenho certeza que ele ia, tipo, com o diagnóstico, meu pai era aquela pessoa que, quando tem uma coisa, ele quer ler sobre tudo sobre aquilo. Ele precisa engolir. E eu sou assim também. Eu preciso engolir sobre aquele assunto. Sim, sim. Então, provavelmente ele ia talvez ter uma coragem de falar sobre ele achar que ele era se também. Abrir mais se abrir mais, porque ele, até a filha de uma dos melhores amigos dele é autista de nível 3 de esporte, não verbal. E assim, ele que me apresentou o tema por causa dessa criança. Tá. Mas eu acho que pensando... Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas eu acho que olhando em retrocesso, talvez ele tinha a mesma desconfiança que eu tinha. Entendi. De mim e dele, né? Assim, mas que a gente também requer uma coragem. Você fala na sociedade, do jeito que a sociedade trata. Com certeza. Que tá em desconstrução, de chegar e falar assim, eu sou autista. Ainda envolve uma... Talvez assim, não, tem que ter uma coragem a mais, alguma coisa assim. Às vezes a gente pensa assim, não, vou só deixar quieto, eu sou assim, tô dando certo. Pronto, não preciso falar sobre. Tipo, eu vivi tantos anos, gente, 70 anos, não, tá mesmo. Não precisa daquela... Entendi. Porque, sei lá, as pessoas vão me olhar diferente, existe toda uma questão. Sempre tem isso, né? Um medo. Por mais que falemos, né? Fala assim, não, é preciso parar de se preocupar com o que o outro está falando a meu respeito. Por mais que nós conversemos sobre isso nas nossas... Aqui na roda de amigos, na escola, na faculdade, dentro de casa, a gente sempre vai se preocupar. Né? Sempre, porque, nossa, você viu fulano? Depois de tantos anos, fechou um diagnóstico de autista, menino, né? Tem sempre aquela coisa, aquele julgamento. E a gente acaba levando isso em consideração e meio que, não, peraí, né? Vamos deixar de jeitar. Acaba que a gente precisa saber se a gente está preparado para as reações que as pessoas vão ter também. Exatamente. Eu falo por mim, assim, meu diagnóstico foi tardio. Não é todo mundo que convive comigo que sabe do diagnóstico, por exemplo. Abertamente. Não escondo. Se alguém chegar e me perguntar, eu vou falar. Mas eu também não vou chegar falando. Porque eu sei que em alguns lugares as pessoas ainda vão me olhar meio assim. Meio torto, né? Sempre assim, né, cara? E assim, às vezes o desgaste mental que aquilo vai te dar, talvez tem hora que a gente fica pensando assim, será que compensa? Você pensa o que você quiser de mim aí. A gente tinha que pensar que compensa sim, porque a gente precisa apresentar para aquelas pessoas. Exato. Só que a gente precisa estar num estado mental que vai conseguir lidar com aquilo sem piorar pra gente também, Exato. Né? Porque tem toda a sua carga emocional, né? Carregando. Você vai ter que suportar também o olhar daquela pessoa pra você, enquanto pessoa que se descobriu autista, né? Porque não foi ninguém que virou pra você e falou assim, olha, você foi descobrindo, você foi se descobrindo ao longo da sua jornada de vida autista, né? Exatamente. Interessante, cara, muito bom. Tô gostando dessa conversa nossa aqui. E olha, vamos lá. Quais são, na sua visão, os maiores desafios que uma pessoa com autismo pode enfrentar dentro da rotina de um curso de medicina? E o que te ajudou a seguir em frente mesmo diante dessas dificuldades? Olha, eu vou voltar no que a gente estava conversando antes. Eu acho que a maior dificuldade ainda são as pessoas, o julgamento das pessoas. Porque vai ter gente que vai pensar, dá para um autista ser médico? Nossa, como assim ser autista e quer ser médica? Nossa. E assim, e a abertura, eu penso agora, né? Falta 15 dias para eu formar. Até de lugares para te contratar. Sim. Em lugares que não são processo seletivo e tudo mais, você ainda tem uma resistência. Vai ali o profissional de recursos humanos que vai olhar para você. Tá lá, às vezes um médico já mais, né, mais vivido ali, mais antigo, vai olhar para você é autista, então, não sei o quê. Só arrisca, eu sei, tchau. Sim, as pessoas ainda não sabem lidar com isso.
E eu vejo muito isso ainda dentro da medicina, o que é muito triste, porque são as pessoas que vão ser responsáveis pelo diagnóstico. Né? Então, assim, mas dentro da própria medicina, de ter muito preconceito com o autismo. Não só com o autismo, na verdade eu penso até muito sobre a saúde mental. Sim, claro. De forma geral. Mas entra ali o autista com as pessoas tendo preconceito. Será que dentro... A gente estuda, a gente sabe que o autista ele é capaz de tudo. A gente precisa de um suporte. Preciso, mas outras pessoas também precisam de suporte. Então, assim... Todo mundo, na verdade, em algum nível precisa de um suporte. Todo mundo, né? Eu acho que mais 95% da então, população assim, mundial uma pessoa que é diabética, por exemplo, ela precisa de um suporte. Exato. Eu vou precisar de um suporte com algumas coisas. Então, assim, todo mundo precisa, mas as pessoas ainda olham atravessado. Então, eu sinto muito isso dentro da medicina. E a dificuldade das pessoas de entenderem o que é ainda também. Porque o transtorno é muito... O espectro, né? Na verdade, é muito amplo. Sim. Então, as pessoas, às vezes, ainda ficam meio... Meu Deus, será? Então, fica às vezes a pessoa... A gente nota nas pessoas, às vezes, também uma preguiça, né? Você tem um medo, beleza. Tudo bem ter medo. Né? E é bom que você tenha medo. Né? Não, tem medo que meu filho tenha... Né? Seja autista ali, tá? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Independente do que seja. Mas é preciso que você converse, né? Ó, igual temos lá, eu tenho minha filha que tá aí na pré-adolescência, e aí a professora falou assim, ela tem alguns sintomas, beleza, vamos procurar saber. Procuramos, buscamos, interagimos com diferentes profissionais, não, beleza, tá ok. Né? Ela tem ali uma ou outra situação, mas não é. Mas... Fomos atrás, buscamos, conversamos, li bastante sobre, né? Aí as pessoas, elas vão simplesmente ignorar. Não, a professora falou. Eu estudei num tempo em que a professora era o primeiro exame de vista que você fazia. Que ela virava para você e falava, esse menino, se eu precisar, porque não tá enxergando, não. Vou colocar aí na frente aqui, não vou testar. Põe na frente. Não, tá ruim. Pode levar no médico que esse menino, se eu não tá enxergando direito. Eu sou desse tempo, né? E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no profissional da saúde que faz o primeiro atendimento e é autista. Ele vai pegar, você no caso, vai pegar a minha filha lá no PSF, vai olhar para ela e falar assim, ela tem sintomas, ela tem algumas coisas ali, uns trejeitos, algumas coisas. Pai, mãe, olha a sua filha que ela pode... Esse tipo de sensibilidade... Eu acho importantíssimo. Demais. Né? E aí a pessoa simplesmente olha e fala assim, você é autista, você não pode ser médico. O que é isso? Sim, e dentro da própria medicina, eu acho que falta... Assim, a gente está construindo, igual eu falei. O espectro, do jeito que ele é considerado hoje, é uma coisa muito nova. De 2013, para olhar para a medicina, é uma coisa nova, é um diagnóstico novo. E aí, muitos médicos, eles não entendem que... Não conseguem ter esse olhar ainda de que não é só uma pessoa que vinha antes, né? Que antes do nível 1 ele não vinha dentro do espectro, né? Que era a síndrome de Asperger, por exemplo. Que era considerado como outra coisa. Ele não consegue olhar para uma pessoa e ter essa sensibilidade de pensar, será que a gente precisa observar mais de perto? Exato. E aí, ao mesmo tempo, ele não consegue ver que aquilo é um espectro, é amplo, que pode mudar as coisas. Pois é. Mas isso é uma questão de atualização, sabe? Sim. E que eu acho que às vezes não só da sociedade tem essa coisa que você fala assim, de correr atrás, mas até próprio dentro dos profissionais de saúde de correr atrás. É isso que me incomoda. De se atualizar. Sim, exato. Ali pode ser que talvez uma coisa baixa pode ser. E assim, eu acho que tem mudado, quem tem formado agora já vem com uma cabeça diferente. Isso é importante demais. Mas que tem muita profissional mais antigo, ou até uns que formam agora também, que só se leva pelo que tá na sociedade ali. Cria aquela casca, né? E aí só repete o comportamento. Só faz. E é muito importante de ter esse olhar, até pra gente ter o diagnóstico antes. Eu penso sobre mim. Tipo, talvez se alguém tivesse olhado antes, com um olhar mais minucioso, mais algumas coisas que eu passei, algumas dificuldades que eu tive, eu não teria tido, porque eu teria entendido como tratar aquilo de uma forma mais
eficiente de Sim. como lidar com tudo, sabe? Então eu acho muito importante, eu acho que falta da sociedade, falta dentro da medicina ainda. Então, assim, é um caminho aí que a gente tá fazendo pequenos passinhos. Não vai dar por vez, certo, né? vai Trabalhinho dando de certo. formiguinha, um passinho de cada vez. Que carga pesada, hein? Bom, como você acha que o olhar técnico que você desenvolveu na medicina se conecta com a vivência pessoal dentro do espectro autista? Isso muda a sua visão sobre atendimento e acolhimento de pessoas autistas? Então, para começar, meu olhar técnico foi o que me levou a conseguir fazer o meu próprio Exatamente. diagnóstico. Isso é Então, assim, espetacular. mudou muito. A minha vida mudou completamente, assim, foi a partir do meu olhar técnico que eu consegui olhar para mim mesma, porque antes eu só conseguia olhar para meu pai, que eu olhava como filha. Incrível. Então mudou muito, e eu acho que hoje, tendo o meu diagnóstico e assim, até tendo um olhar técnico, porque eu venho de uma faculdade que a gente teve contato com médicos que tem muito esse olhar, que já ensinaram a gente a ter esse olhar Isso é bom. minucioso, assim, psiquiatras excelentes que ensinaram a gente a ter essa atenção ali a pequenos detalhes e tudo mais. Eu me vejo como uma médica, espero, né? Agora a gente, a partir disso, conseguindo ver pequenos detalhes para fazer essa abordagem no começo. Entendi. E até fazer abordagem em adultos. Hoje em dia já me aconteceu de pegar, de ter um adulto que se sente também, que é igual o meu caso. Entendi. De conseguir olhar para trás, de perguntar ao paciente mesmo, assim, será que na sua infância era desse jeito? E eu consigo, às vezes, aplicar muitas coisas do jeito que eu sentia. Entendi. Que eu penso no que eu sentia e eu faço a pergunta a partir daquilo, assim, você já se sentiu desse jeito? Daquele jeito? Seu filho, você já percebeu ele fazendo isso ou aquilo? E eu uso muito, às vezes, a partir da minha própria experiência. Entendi. Então, eu acabo conseguindo fazer essa abordagem melhor, sabe? Muito bom, é interessante. Eu fico até agora eu tô aqui preso no plot. Eu fiz por causa do meu pai e aí de repente eu me descobri. E essa abordagem que você faz, mesmo com pacientes adultos, né? Igual você está falando aí de às vezes, você já conseguiu perceber algum adulto assim que você estava no atendimento e você percebeu, olha, já assim, é recente, né? Então eu não sei questão de diagnóstico, mas mais de uma vez eu já percebi, assim, e eu já percebi sem ser paciente na família também. Que tinha mais pessoas adultas que provavelmente, que agora já estão encaminhando para um diagnóstico, mas que quando eu comecei a estudar dentro da faculdade mesmo, de perguntar, você nunca se sentiu assim, não? Aconteceu na família e de amigo também. Entendi. De eu conseguir olhar e falar assim, por que você não fala com o seu psiquiatra sobre isso? Vamos conversar mais sobre isso? Então, assim, já aconteceu. Tanto em consulta quanto na vida, pelo olhar mais técnico mesmo. Sim. Que eu entendo que, além de ter o olhar da minha vivência, eu tenho o olhar de já ter visto muitos pacientes. Com certeza. Eu tenho muito contato com isso todos os dias, né? Na família você enfrenta resistência, às vezes você identifica, você fulano, primo, sei lá, a pessoa te dá um feedback positivo disso. Feedback do olhar, você é sensível. Você vai olhar assim, a pessoa vai te olhar meio torto, você percebeu isso, ou não, tranquilo, no sério. Você acha que eu tenho? Não sei. Então, nunca aconteceu de eu olhar sem a pessoa já ter um pouco de dúvida. Entendi. Então, eu não sei, porque geralmente quando... Então, às vezes já foi levantado, né? Eu percebo em adultos que geralmente ele já pensou em algum momento. Só que eu acho que isso da sociedade, de olhar meio torto, que a gente vem de uma época que quando a gente era criança aquilo era outra coisa, né? Então, da pessoa já ter se perguntado, mas não ter tido coragem. Então, a pessoa tem aquela dúvidazinha ali dentro dela. Agora, com as crianças já é mais... Eu acho que hoje em dia, assim, já tá tendo mais contato, já entende melhor. Entendi. As pessoas que estão tendo filhos agora, né? Assim, ela já começa a entender melhor. A gente tem internet aí, né? TikTok mesmo, assim... Tem muita coisa. A gente tem muito contato com várias coisas, então você já vai com menos essa resistência. Sim. Mas, geralmente, eu acho que a pessoa já tem até uma coisinha dentro dela ali. Entendi. Essa questão, eu acho que nós estamos caminhando, eu acho que devemos muito a essa questão da rede social, né? Ela tem
O lado bom e o lado ruim, como tudo na nossa vida. Mas nós estamos partindo, eu acho que nós estamos caminhando para uma equalização desse entendimento e uma expansão dessa consciência, que é justamente de, olha, é normal. Né? Você não vai tratar a pessoa diferente porque ela tem ali, às vezes, uma resistência a se socializar. Né? Às vezes uma resistência a um toque. Na hora que você chegou, eu meio que fiquei na dúvida se eu podia te cumprimentar, né? Pegando a sua mão, mas eu fico assim, e aí? Né? E se a pessoa recolhe a mão, você fala assim, cara, né? É normal. Ela não está sendo mal educada. Ela não quer te abraçar, porque tudo bem também, ninguém tem obrigação de abraçar ninguém, mas enfim, são coisas que nós precisamos que sejam equalizadas dentro da nossa sociedade, né? E eu acho que a rede social tem contribuído muito para isso, né? De pessoas, autistas, vários níveis de suporte que às vezes vão ali para frente da câmera e olha, é assim que funciona, é desse jeito e tal, e as pessoas vão meio que entendendo. Eu acho que assim, porque, por exemplo, eu tive muito isso, consegui me auto-perceber porque eu tenho muito contato com o paciente. Tipo assim, eu vi muitas vezes aquilo e eu tive contato mesmo. E eu acho que pra quem, por exemplo, tá fora da área da saúde, a rede social talvez é o momento que ele vai ter contato com o diferente. Exato. Que ele vai ter contato com pessoas, com condições que ele não imaginava que até que existia, que era assim que funcionava. Já me aconteceu de alguém falar comigo assim, nossa, mas você porque você conversa bem, você gosta de falar. E aí eu trazer a pessoa falar assim, mas é assim, então. É assim. Porque, por exemplo, o meu déficit de social é mais de começar uma interação. Sim. Então, depois que assim, começa, vambora. Pra mim, tranquilo. Às vezes, por exemplo, eu não gosto muito, você falou isso de encostar. Eu cumprimento os outros bem, mas eu não gosto muito quando as pessoas conversam comigo encostando demais. Gente que encosta demais eu não gosto. Mas tem muita gente que não gosta. Mas tem gente que tudo bem. Põe a mão. E aí, assim, pra pessoa virar pra mim e falar assim, então é assim que funciona. Eu não sabia que era assim. Então, às vezes, falta o contato. Sim, exato. É um preconceito mesmo, né? Assim, preconceito, exatamente. Da pessoa não entender como é que aquilo ali funciona. Exato. E aí, eu acho que a rede social, ela traz uma coisa muito importante, que é mostrar outros lados, assim. A gente tem que usar tudo ter um senso crítico, claro. Entender que não é tudo ali que tá, que é verdade. Sim, lógico. Mas de conhecer outros pontos, de conhecer pessoas diferentes, entender como é que outras coisas que talvez você só não saiba como funciona. Exatamente. O mundo é assim, né, gente? O mundo não se trata só de mim, né? Tem as outras pessoas. Exatamente, não é todo mundo igual. Exatamente, isso mesmo. Bom, nós estamos terminando, né? E eu sempre peço aqui, que mensagem você deixaria para outras pessoas que também receberam um diagnóstico tardio e que estão tentando se entender dentro do espectro autista? Então, eu diria que, primeiro, tá tudo bem, você pode ir com calma, é um processo muito de autoconhecimento, é um momento que você vai olhar muito para trás, você vai entender as coisas. E eu ia fazer meu pensamento intrusivo aqui. E fala aí, em pensamento intrusivo. Que eu sou uma pessoa assim, né? E tal qual o ET Bilu, busque conhecimento. Boa! Porque eu acho que a chave é o conhecimento. Para quem recebeu o diagnóstico, para a família de quem recebeu o diagnóstico. Busca conhecimento, busca se entender. E se você também for uma pessoa que está com dúvida se você pode ser, busque conhecimento também, leia sobre o assunto, vá entendendo, busque médicos, psicólogos, pessoas, né, da área da saúde que podem te auxiliar, não tenha vergonha, entenda que pode ser sim e que tá tudo bem se for também. Tudo ok. Então eu acho que, assim, se entender, ter olhar para você mesmo, né, esse autoconhecimento é uma coisa que vai mudar muito. Entenda que tudo é um processo, que tudo vai com calma, que talvez não vai ser de um dia para o outro. E que ali a gente vai caminhando, passinho de formiguinha. Aqui uma hora você vai olhar e você vai se sentir bem. Você vai se sentir calmo. E que é isso, assim, que vai dar tudo certo. Sensacional. Então, meus amigos, busquem conhecimento, tá? Bom, gente, e assim, né, com o nosso coração cheio de gratidão, nós vamos chegando ao fim de mais um Papo Saúde. Hoje tivemos o privilégio de ouvir Carol, essa pessoa incrível, corajosa e inspiradora, que dividiu conosco não só conhecimento, mas também afeto, verdade
e esperança. Carol, muito obrigado por essa conversa tão especial. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. E estamos aí para o que precisar. Estou disponível também. Show de bola. Você tem o quê? 15 dias, né? Será que dá para voltar aqui antes? Vai que eu volto aqui para trabalhar, a gente sabe. Vai que cola, né? Então já estamos aí, você já tem um convite, tá? Pra você voltar aí. Bom, pessoal, para você que nos ouviu e nos assistiu até aqui, muito obrigado pela moral, pela força. Nos encontramos no próximo episódio do Papo Saúde. Tchau. Tchau, gente.